Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de embriologia e hoje com o tema Etapas de Desenvolvimento. O tema de hoje é um tema muito tranquilo, pois nós vamos analisar alguns aspectos da nossa tabela aí de desenvolvimento e também vamos ver alguns detalhes do que acontece aí na sexta, sétima e oitava semana de desenvolvimento, que concluiria ali o período embrionário. No resumo de vocês também tem a relação do período fetal, que não é muito bem estudado para o exame, porque nesse período fetal é o período no qual a gente vai se dedicar mais na segunda e na terceira era da nossa disciplina. Para nós analisarmos e sintetizarmos nossa tabela de progressão, nós sabemos que essa tabela é dividida da primeira até a 38ª semana, onde esses períodos da vida pré-natal desse embrião é dividido em três momentos, que é o período pré-embrionário, o período embrionário e o período fetal. O período embrionário é aquele período que ele abrange desde a primeira semana até a terceira semana de desenvolvimento, onde na primeira semana ele é desde o processo de fecundação, que seria lá a união dos gametas, né? São gametas haploides, vai formar uma célula diploide. Essa célula tem codinome zigoto ou célula uevo, de 46 cromossomas, e é o início aí, né, da vida humana. E na primeira semana, vamos ter aí o processo que se chama segmentação ou clivagem do zigoto, que nada mais é do que esse processo de multiplicação celular, que acontece nessas divisões mitóticas para a geração de tecidos e, consequentemente, órgãos. E nós vamos ter também nessa primeira semana o que se chama de translado. Esse translado nada mais é do que o processo migratório do embrião da trompa de Falópio até o útero. E ao final dessa primeira semana, essa estrutura terá como um codinome blastocito. E na segunda semana, nós vamos ter o processo aí de cavitação. Esse processo de cavitação nada mais é do que o processo de criação de cavidades. Essas duas cavidades que se criam, né, na segunda semana, que é aí o saco vitelino e a cavidade amniótica, que contém aí o líquido amniótico. Na segunda semana, inicia aí o processo de implantação. Processo de implantação no qual o embrião inicia esse processo, né, de fagocitação endometrial, onde ele tem, né, a ajuda aí, né, do trofoblasto, que se dividiu aí da primeira para a segunda semana, em citotrofoblasto, que faz o processo de multiplicação celular, e o sincício trofoblasto, que faz esse processo de fagocitação. Onde nós vamos ter, ao final da segunda semana, a estrutura que se denomina disco bilaminar, que é composto lá pelo epiblasto e o hipoblasto. E na terceira semana, nós vamos ter o processo de gastrulação. Esse processo de gastrulação é um processo no qual a camada, né, que é o epiblasto, vai se invaginar, né, para dentro desse embrião e vai formar aí as outras duas estruturas, que vai formar aí esse disco trilaminar que se denomina na terceira semana, que vai formar, né, o endodermo, o mesoderma intraembrionário e o ectodermo, generando assim o disco trilaminar. E ao final aí dessa terceira semana, nós vamos ter o processo de conclusão dessa implantação. Esse processo de implantação se dá quando as células do citotrofoblasto emitem, né, uma multiplicação celular através das vejosidades, que são as vejosidades de Anclarre, para formar essa capa, né, mais externa, que vai limitar essa ação do sincicitrofoblasto, que é a coraça citotrofoblasta. Da terceira para a quarta semana, nós já vamos entrar aí nesse período embrionário. Esse período embrionário já é marcado aí, ó, como a gente pode ver aí, pelo plegamento. O plegamento nada mais é do que a transformação dessa estrutura plana para uma estrutura cilíndrica oca, onde esse plegamento vai desencadear um efeito cascata que vai gerar aí todas essas transformações que nós vamos ter aí da quarta até a oitava semana de desenvolvimento, que é a morfogênese, que é o período no qual esse embrião vai tomar a morfologia, né, onde ele tem uma morfologia primitiva e vai se tornar essa morfologia definitiva. Então vai tomar a morfologia humana. A organogênese, né, que é a criação desses órgãos, onde nós vamos ter várias células que vão se unir para formar para realizar uma função específica. E podemos destacar também
esse organogênese, essas células, vão ter funções distintas a depender da sua região. E a histogênese é o processo, né? A origem do tecido embrionário. Então, a gente sempre tem que destacar se ele é de origem ectodérmica, de origem mesodérmica embrionária ou de origem endodérmica. O período somítico é o período no qual nós estudamos, que é o período no qual as somitas fazem as suas diferenciações, né? Nós vamos ver aí que as somitas vão se dividir em regiões cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coxígenas. E ao final aí, né, da quarta até a oitava semana, ele já vai ter como codinome embrião. E da nona até a 38ª semana é o processo no qual nós vamos estudar a fundo na nossa segunda e terceira era, que é o período no qual se denomina período fetal. Esse período fetal está denominado principalmente pelo crescimento corporal e o desenvolvimento desses órgãos, onde eles vão se tornar estruturas mais amplas, mais é, funcionais nesse embrião. Então, nós vamos estudar a fundo cada órgão aí na segunda e na terceira era. E, após, obviamente, o crescimento corporal, o desenvolvimento dessas estruturas, nós vamos ter aí o nascimento desse feto, que já tem como codinome, né, feto, desde a nona semana até a 38ª semana. Como já estávamos falando, essa videoaula se dedica, né, a algumas etapas que acontecem na sexta, sétima e oitava semana. Vocês vão perceber que todas essas estruturas acontecem de forma muito rápida e todas as estruturas são de forma muito tranquila. Então, nós vamos destacar apenas as estruturas mais relevantes e na nossa aula prática, aí sim, nós vamos trabalhar tópico por tópico, que é para vocês entenderem como funciona aí essas questões de transformação. Essa é uma imagem de um embrião de sexta semana. Esse embrião de sexta semana, ele já tem aí 42 dias após a fecundação. Então, sempre quando nós se referimos à idade embrionária, temos que ter em conta que é após o processo de fecundação, que é aí a união desses dois gametas. Nós sabemos que esse embrião, né, ele só apresenta características dos somitas. Nós só vamos analisar esse releve desses somitas aqui na parte, né, lumbosacra. Então, significa dizer que os somitas cervicais, torácicos e torácicos ou dorsais já não se consegue ver mais, porque esse embrião já tem uma estrutura maior, ele já tem aí tecido, já está criando um tecido muscular mais rígido, então a gente não consegue ver mais essas somitas de regiões mais superiores. Também podemos destacar que essa cola, né, desse embrião, que até a quinta semana conseguia ocultar o proptodeu, conseguia ocultar algumas estruturas e estava em grande contato aqui, né, com o cordão umbilical. E desde a sexta semana em diante, essa cola já começa a involucionar, né, e desaparecer desse embrião. Podemos destacar também que nesse embrião de sexta semana, nós vamos ter aqui as fossitas cristalinas que se invaginaram, né, e já se transformam em vesícula óptica, que se uniu lá, né, com a estrutura lá do tubo neural, que é lá a nível do diencéfalo, que é a cúpula óptica, para formar aí, né, que seriam os nossos olhos. É importante destacar, né, que ele se consegue visualizar nesse embrião, porque o ectodérmica tem uma membrana muito fina, então a gente consegue visualizar esses olhos desse embrião. Contudo, esse embrião, obviamente, não consegue, né, ainda enxergar, porque ainda está em desenvolvimento dessa estrutura ocular. Podemos destacar também que os membros superiores, né, e os inferiores já começam aí a se localizar mais ou menos na sua localização definitiva. Esses membros superiores e inferiores já começam aí a ter essa divisão de local, porém o crescimento desses membros superiores é mais rápido do que o crescimento dos membros inferiores. Nos membros superiores, nós conseguimos já destacar, né, o braço, o antebraço, a mão e os dedos, né? Porém, esses dedos ainda estão ligados entre um e outro pela membrana interdigital. Essa membrana vai, à medida que esses dedos vão crescendo, vão evoluindo, essa membrana vai evolucionar. E os membros inferiores nós só conseguimos destacar aí, né, a perna, que é o muslo, e, perdão, a coxa, né, que é o muslo, e a perna, aonde nós vamos ter o pé, porém ainda sem dedos.
ok? Nessa sexta semana também se desenvolve, né, a formação das glândulas suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais, elas estão acima, né? Supra significa acima dos rins. Essas glândulas são importantíssimas para o processo de secretação de hormônios que vão ser indispensáveis para a vida humana e, obviamente, também fetal desse embrião. Nós podemos destacar também que, nesse momento, o intestino médio ele se divide em duas asas, e essas duas asas, eles vão se, uma da parte dessas asas vai se acomodar fora desse embrião, ali a nível, né, do pedículo de Firracion, do saco vitelino, e vai formar o que se chama de hérnia umbilical fisiológica. Essa hérnia, ela vai acontecer o processo no qual ela vai entrar novamente, né, para o intestino médio. Então, consequentemente, esse embrião não vai na sequência como parte desse intestino médio para fora desse embrião. Contudo, nessa sexta semana, acontece esse processo, que essa parte do intestino ele sai para fora do embrião e ele fica se acomodando ali, ok? Essa é uma imagem do que a gente poderia ver, uma imagem mais aproximada que eu consegui para vocês desse embrião de sexta semana. Como a gente consegue ver aqui, ó, a gente consegue ver o releve, né, dessas vértebras, porém das somitas, em tese, a gente não consegue destacar. Somente nessa parte aqui lumbrosacra, onde a gente consegue ver de fato o releve dessas somitas. A gente também consegue destacar aqui, ó, que esses dedos ainda estão ligados, né, por essa membrana interdigital. Os olhos a gente consegue ver que tem um epitélio bem, bem, é, bem fino, né, por cima desses olhos, que é o ectodermo superficial. Contudo, a gente consegue visualizar essa imagem, né, desse embrião. Aqui a gente poderia ver a imagem, ó, da placenta, né? Obviamente, a placenta a gente sabe que é formada aí pelo córeo uvechoso, junto com a decídua basal. E a sétima semana de desenvolvimento, ela vai ser muito próxima, né, a alguns acontecimentos dessa sexta semana, onde esse embrião vai ter 49 dias depois do processo de fecundação. As somitas nessa sétima semana nós não conseguiríamos visualizar. Então, se você analisar esse embrião, é um embrião de sexta semana, porque o de sétima semana nós não conseguiríamos analisar essas somitas aqui da região lombosacra. Podemos destacar também que nessa sétima semana nós vamos ter a criação do pescoço, né, desse embrião, que seria o queixo, onde esse pescoço é formado pelas paredes ventrolaterais, dos arcos braquiais. Do segundo até o quinto arco braquial vai formar aí, que seria o nosso pescoço. Os dedos dos pés, né, já começam a surgir nessa sétima semana, porém ainda estão ligados aí pela membrana, né, interdigital, que vai desaparecer à medida do desenvolvimento desses dedos. Nessa sétima semana também teríamos a ruptura aí da membrana cloacal. Essa membrana cloacal ela tem sua ruptura, porém esse embrião ainda não inicia o processo de defecar. Então esse embrião ainda não faz esse processo de defecar. A gente vai ver um pouco mais para frente no decorrer das semanas que esse embrião ele vai fazer o processo de urinar, né, que é uma urina, mas essa urina está livre de desejos metabólicos, né, que são algumas substâncias que seriam prejudiciais para esse embrião, até porque nós sabemos, né, que dependendo se for um embrião masculino, então esse pênis desse embrião estaria no líquido amniótico, como também se for um embrião feminino, né, a vagina também estaria dentro do líquido amniótico. Então, consequentemente, se esse embrião urinasse, né, tivesse alguma substância nociva, e como está dentro do líquido amniótico, ele iria deglutir e isso, obviamente, iria causar mal a esse embrião. Então, todos esses desejos metabólicos são eliminados pela placenta, né, que são levados através das artérias, que vão levar lá para as vejosidades e, consequentemente, essa vejosidade vai entregar aí para a placenta que vai fazer esse processo de eliminação. Então, os desejos metabólicos são eliminados pela mãe nesse processo, nesse desenvolvimento fetal. Também podemos destacar na sétima semana que os embriões, né, do sexo masculino, eles já começam a se diferenciar. Então, um embrião de sétima semana, se ele for do sexo masculino, a gente já conseguiria ver, né, alguns detalhes, algumas estruturas que identificaria que seria um embrião masculino. Como as gônadas convertem em testículos, então nós já iríamos ver, né, algumas estruturas que poderiam ser essa bolsa escrotal. Já os embriões femininos ainda não acontece nenhum processo de indiferenciação.
de diferenciação. Então, nós não conseguiríamos destacar se seria ou não um embrião feminino, porque ainda não tem nenhuma características que o identifique como feminino. Também não podemos destacar se o embrião não tem um testículo, então já é feminino. Não, porque sabemos que alguns embriões eles podem se desenvolver de algumas estruturas mais lentas, né, a depender das substâncias que ele recebe, ou se, obviamente, ele foi impactado com alguma substância nociva nesse processo, né, de desenvolvimento, que pode aí retardar esse processo de desenvolvimento fetal. Na oitava semana, esse embrião já se encontra um embrião de 56 dias de fecundação, após o processo de fecundação. Esse embrião já tem em sua cara um aspecto mais humano. Então, nesse embrião a gente já consegue diferenciar alguns rastros que eles podem né, absorver da herência, tanto do pai quanto da mãe. Alguns casos, ele tem o nariz do pai, tem o nariz da mãe, tem o semblante dos olhos parecidos. Então, esses embriões já têm algumas características que já o faz único, né? Nessa oitava semana também começam os primeiros centros de ossificações. Esses centros de ossificações é muito importante, porque sabemos que esses centros de ossificações são aqueles que vão se transformar primeiro em cartílago e depois esses cartílagos vão se tornar em ossos, né? Que obviamente esse embrião já nasce com os ossos, né, e algumas estruturas, e obviamente alguns deles também vão se desenvolver à medida que esse embrião vai crescendo e vai se expandindo esses ossos, né, como vocês estudaram aí em anatomia, na questão de generalidade, que seria lá a epífise, a metástase. Essa metástase, ela é o processo no qual esse osso ele vai crescendo, vai crescendo. Então, à medida que ele vai se expandindo, nós teríamos aí esse processo, que seria um osso maduro, um osso jovem, que ainda se encontra aí nesse processo de desenvolvimento. Mas vocês precisam saber que nessa oitava semana já se inicia aí esse processo de ossificação. Nessa oitava semana, a cola do embrião desaparece por total. Então, nesse aspecto aí, esse embrião já não tem essa cola. Podemos analisar também que os membros, né, já estão aí totalmente divididos. Os seus dedos já se encontram sem as membranas, né, porque eles já estão aí, esses dedos já amadureceram. E no embrião de oitava semana, podemos destacar também que os embriões masculinos, né, os condutos de Wolff e os condutos mesonéfricos se convertem aí, né, se transformam em condutos excretores dos testículos, e também, né, já tem a desaparição aí, já desapareceria aí os condutos de Miller. Já sabemos que os condutos de Miller só vão ser importantes e relevantes porque eles vão generar outras estruturas na mulher. Já o conduto de Wolff no homem. Então, nesse embrião masculino, aí de oitava semana, esses condutos de Miller já teria aí o processo de desaparição. E os condutos de Wolff, junto com os túbulos seminíferos, iriam criar aí os túbulos excretores. E nos embriões femininos, ambos os condutos, tanto o Wolff quanto o de Miller, ainda não mudaram. Esse embrião ainda necessita de algumas semanas a mais para iniciar esse processo aí de diferenciação. Então, esse embrião feminino ainda não se desenvolveu nas suas genitais externas. A cavidade, né, a miniota, a gente pode destacar que ela vai crescendo, né, à medida que esse embrião cresce, e obviamente, né, ela vai se encontrando, chegando mais próximo do saco, da parede interna do saco coriônico, e obviamente o espaço que era ocupado pelo celoma extraembrionário vai diminuindo à medida, né, que esse embrião cresce, até chegar à medida que a gente vai ver um pouco mais para frente, que esse celoma extraembrionário vai sumir de vez. E o saco coriônico, obviamente, também cresce, né? Porque se o embrião cresce, o embrião se expande, esse saco coriônico também cresce. E à medida que esse saco coriônico cresce, a cavidade uterina também diminui. E, consequentemente, essas paredes, né, da decídua, que são as reações residuais do endométrio, também vão se encontrar. Que decíduas são essas, Renan? A decídua parental e a decídua capsular. À medida que esse embrião cresce, eles vão se tornando mais próximos, até a medida aí que o desenvolvimento embrionário vai ser tão grande que elas vão aí se encontrar, ok? A partir desse tema, já seria aí o período fetal. O período fetal nós vamos trabalhar na nossa aula prática, onde nós vamos ver algumas estruturas e ler aí cada tópico e analisar cada estrutura, o que acontece nesse período fetal, até porque esse período fetal vai ser cobrado, né, aí na segunda e na terceira era, que é o desenvolvimento dessas estruturas.
E lembrem sempre que, a partir desse momento, todas as estruturas que nós vamos relembrar ou ressaltar agora na primeira era, será só a fim dos aspectos externos embrionários. Porque, como nós já falamos, os aspectos internos do desenvolvimento dos órgãos serão destacados nos próximos estudos. Então, pessoal, esse foi um pouquinho da aula de hoje. Vejam novamente o vídeo, tirem todas as suas dúvidas e bons estudos.